Bom dia, queridos irmãos. Hoje, terça-feira, dia 18 de março, vamos pedir a proteção de Deus para que nós possamos viver como cristãos verdadeiros nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus para que nós possamos ouvir a sua palavra, meditar nessa palavra e, principalmente, poder vivê-la. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trecho nas escrituras, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentado nas praças públicas e de serem chamados mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Fazei o que eu digo, mas não fazei o que eu faço. Talvez essa seja a frase que resuma tudo que está escrito nessa palavra de Deus no dia de hoje. Os mestres da lei e os fariseus, eles eram os homens que entendiam da palavra de Deus. Eram aqueles que eram responsáveis por interpretar a palavra de Deus e passar para o povo. Mas eles lançavam fardos pesados sobre o povo. Eles colocaram 613 mandamentos e na maioria deles era não pode, não pode, não pode e não pode. O povo vivia oprimido no não pode. E a palavra de Deus é muito maior do que o não, A palavra de Deus nos pede pelo sim, pela vida, pela busca pelo próximo, como nos dizia a palavra de Deus ontem, né? Sede misericordioso para com os vossos irmãos.
Então Deus não falou assim: olha, não maltrateis o vosso irmão. Pelo contrário, ele diz: vá em busca do seu irmão, entenda o que ele está passando, se compadeça daquilo que ele está vivendo e ajude a ele. Não julgueis se ele estiver errado. Se você julgá-lo, você também vai ser julgado. E a palavra de Deus hoje vem colocar isso. Pessoas que entendem da palavra de Deus ou que entendam de outras situações e que colocam fardos pesados em cima das pessoas. E muito mais do que isso. Falam bonito, se vestem bonito, colocam roupas bonitas, faixas bonitas, mas não vivem aquilo que estão pregando. Queridos irmãos e irmãs, não precisamos ser um diácono, não precisamos ser um sacerdote, não precisamos ser um bispo para poder viver isso que a palavra de Deus está nos passando no dia de hoje. Podemos ser um leigo, que também é uma pessoa muito importante dentro da igreja, mas que pode usar às vezes a sua posição de um entendimento da palavra, de uma posição dentro da igreja para impor situações difíceis para outras pessoas e fazer com que isso os coloque em lugar de destaque. O Senhor nos deu um exemplo muito grande. Se você quiser ser o primeiro, que você sirva aos outros. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo de lavar os pés dos discípulos. Ora, Ele é o Mestre, Ele é o Filho unigênito de Deus Pai, e Ele se colocou como servo. Que nós possamos ter esse exemplo do próprio Cristo que se colocou à disposição de servir, para que nós possamos um dia, todos nós, estarmos reunidos no reino de Deus. Que possamos entender a palavra de Deus, os dons que Deus nos dá, não é para o bem próprio, e sim para servir ao próximo. Os dons do Espírito Santo que nos são dados por Deus não é nunca para o bem próximo, é sempre para poder servir ao próximo. Pensemos na vida de um sacerdote, um homem tão importante em nosso meio. Um sacerdote é aquele que nos dá o perdão de Deus, né? Através da sua palavra, tudo que ligar no céu, na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Através da sucessão apostólica foi dado também o poder do perdão ao sacerdote, né? Esse poder que era do bispo, ele delegou também ao sacerdote. A quem o sacerdote dá o perdão? A si próprio? Não. O sacerdote também precisa de outro sacerdote para poder ter o perdão dos seus pecados. Um homem que nos dá o perdão, um homem que nos traz o Cristo através da Eucaristia, e todos os dons que são dados a um sacerdote é para ele próprio? Não. Todos os dons dados a um sacerdote, mesmo com toda a importância de um padre no meio de cada um de nós, nada do que ele faz é para o bem próprio, e sim para os outros. Que nós possamos ser sacerdotes através do nosso batismo. Somos chamados a ser sacerdote, profeta e rei. Que nós possamos utilizar isso para o bem do próximo, não para a nossa glória, porque a glória é de um só, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos pedir sempre a intercessão de Nossa Senhora para que ela nos ajude a entender a palavra de Deus e colocá-la em prática, para que nós possamos ser verdadeiros evangelizadores. E como nós vamos ser verdadeiros evangelizadores? Com a nossa prática na vida, e não com o que nós falamos, não com a roupa que nós utilizamos, mas que as pessoas possam olhar para nós, os nossos familiares possam olhar para nós e falar assim: aquele ali é um homem, uma mulher, uma família de Deus. Que nós possamos utilizar a palavra de Deus para poder servir aos outros e que um dia todos nós possamos estar juntos na glória do céu com aquele que é verdadeiramente o nosso Mestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos fazer as nossas orações e hoje, de uma forma muito especial, eu gostaria de pedir por todas aquelas pessoas que têm me pedido para orar pelas suas famílias,
orações individuais, pessoas com que estão passando por situações difíceis de doença na família. Então, eu não gostaria de citar nome de ninguém, mas eu sei quem está no meu coração, quem está no coração de quem está rezando conosco, que nós possamos, com muito amor no coração, pedir ao Senhor que faça um milagre na vida dessas pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ouçamos a reflexão de nosso querido Papa Francisco. O dom da esperança. Para nós, cristãos, onde estiver a cruz, haverá a esperança, sempre. Se não há esperança, não somos cristãos. É por isso que eu gosto de dizer: não se permitam ter a esperança roubada. Que nossa esperança não seja roubada, porque essa força é uma graça, um dom de Deus que nos leva adiante com os olhos fixos no céu. O que rouba a sua esperança? Peça a Deus o dom da esperança em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus rico em bondade e misericórdia, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz do Senhor.